Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Mamédio aqui, começando mais um episódio do podcast do Campo Grande News na íntegra. Bom, quem mora em Campo Grande, ou em Mato Grosso do Sul, ou até quem não mora aqui, né, no estado, com certeza já ouviu falar de um lugar, né, que passou, que foi sendo sinônimo de várias coisas ao longo do tempo. Mas hoje em dia, né, é sinônimo de uma atração turística, que eu tô falando do Bioparque. Por que eu tô falando do Bioparque, né? Hoje, aqui no Na Íntegra, né, a gente tem o prazer de receber a diretora-geral do Bioparque Pantanal, que é a Maria Fernanda. O seu sobrenome, eu fiquei com dúvida. Antes de falar, eu vou te perguntar. Balestieri. Balestieri. Ah, é assim como se escreve, então. Isso. Minha dúvida não fazia sentido. Obrigado, diretora, por ter vindo no Na Íntegra e aceitado o nosso convite. Na verdade, é um prazer nosso de receber o convite e estamos sempre à disposição para poder estar junto, né, falando sobre um empreendimento que nós temos muito orgulho hoje e agradeço o convite. A gente tem, né, em Mato Grosso do Sul, muitas belezas naturais, muitas mesmo, assim, né, na região do Parque do Bodoquena, né, na região do Cerrado, o Pantanal nem se fala, rios, enfim. Mas Campo Grande, especificamente, não é uma capital que tenha, naturalmente, né, muitas belezas. Mas a gente criou essa beleza, que é o Bioparque do Pantanal, né, Bioparque Pantanal. Eu queria que você falasse um pouco de como ele transformou, né, o olhar turístico de Campo Grande, né? Como você acha que esse empreendimento traz para Campo Grande um ponto em que as pessoas têm o interesse de ir, né? Que não era o que tinha antigamente. Exatamente, Lucas. Antes, o Campo Grande, ele era um ponto de passagem, Sim. né? As pessoas vinham para cá, mas com um destino certo para Bonito, para o Pantanal, para outros cantos aqui do Mato Grosso do Sul, que nós realmente temos muitas riquezas naturais. Mas Campo Grande a gente tinha essa ausência de pontos turísticos, né? A gente tem a feira, Sim. tem o Parque das Nações, tudo, mas faltava alguma coisa a mais. Eu acredito que o Bioparque Pantanal, ele veio para fechar essa lacuna, que hoje ele está trazendo muitos turistas para cá e assim contribuindo de forma socioeconômica, porque ele tem um reflexo na economia local, né, trazendo turistas não só aqui do Brasil, mas de fora também. Nós já tivemos mais de 120 países representados aqui no Bioparque Pantanal. Então, está fazendo não só socioeconômico, mas socioambiental também, porque o trabalho no Bioparque, ele é mais do que um trabalho de turismo. Sim. Ele é um trabalho também voltado para a questão científica, para a questão voltada à educação ambiental. Então, ele tem todo esse cunho que vai além da contemplação. Então, eu ia chegar nesse lugar, mas já que você citou por último, eu acho que seria interessante a gente falar nisso. Como é que funciona essa estrutura científica do Bioparque, né? Tanto para receber pesquisadores novos, quanto pesquisas que são feitas permanente lá, e também que você queria que falasse um pouco do corpo técnico do Bioparque, né? Vocês têm que tipos de especialistas lá dentro, né? Como que eles atuam? Nós temos uma equipe multidisciplinar e temos núcleos, um núcleo de educação ambiental e um núcleo de pesquisa e tecnologias. Através desse núcleo, nós fazemos várias parcerias técnico-científicas com instituições e com organizações governamentais e não governamentais, não só aqui do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil e de fora, inclusive Sim, da Alemanha. Nós temos toda uma expertise que é feita por conta do trabalho que é desenvolvido no Bioparque. Sim. Porque ali, o que nós buscamos ter de proposta no Bioparque? Ele ser um espaço de experiência e de conhecimento para todos. Então, dentro dessa proposta foram elencados pilares, né? E a pesquisa e a ciência, a conservação, ela é um dos pilares. A inclusão também. E dentro desses pilares, nós temos tudo voltado para a parte de pesquisa. Então, nós temos pesquisa voltada para educação ambiental, pesquisa voltada para conservação, pesquisa voltada, inclusive, para a inclusão social. Sim. Né? Então, ali, os animais, eles não são apenas objeto, né, Pra gente ficar olhando de contemplação. Eles têm um objetivo a mais. Então, ali tem saem protocolos de reprodução de espécies, protocolos de bem-estar animal, protocolos de nutrição, e tudo isso envolve uma equipe bastante comprometida, muito apaixonada pelo que faz, de biólogos, zootecnistas, engenheiros,
turismólogos, é toda uma equipe voltada para poder passar E conhecimento, inclusive. tem espaços dentro do bioparque, tem laboratórios dentro do bioparque. Tem o Centro de Conservação de Peixes Neotropicais, que hoje, inclusive, a gente já conta com reproduções inéditas para o Brasil e para o mundo. Nós já tivemos mais de 65, são 68, mais precisamente 68 espécies reproduzidas, mais de 350 reproduções que aconteceram em tanques, e mais de 3 mil filhotes que nasceram ali no bioparque. Então, é todo um trabalho que envolve isso, porque para ter reprodução dentro de um espaço controlado, como são tanques de exposição, a gente precisa ter critérios que são muito bem delineados para que aconteça uma reprodução, porque uma reprodução, ela demanda qualidade de água, parâmetros adequados de água, bem-estar animal e nutrição. Então, se você vê um peixinho nascendo ali dentro de um aquário, para a gente é muito orgulho falar que já tivemos tantas reproduções lá no bioparque, porque a gente conseguiu alinhar isso. Então, a gente traz para dentro de um tanque uns parâmetros mais próximos possíveis da natureza, né? Mas como é que funciona? O fruto dessas reproduções continua no bioparque? São levados para outro lugar? Como é que isso funciona? No momento, continua no bioparque. Então, as reproduções, elas acontecem em tanques, elas vão para o nosso centro de conservação, onde é feito todo um acompanhamento ortogenético, que é do desenvolvimento dos ovos até chegar na fase adulta, e daí eles são repovoados para os nossos tanques. Por isso que nós começamos com 12 mil animais, né, na abertura, teve todo um protocolo de povoamento, e hoje nós estamos com 45 mil animais. Ah, entendi. Então, quando começou a funcionar, de fato, existia um planejamento de escalonamento, de quantidade de animais que teriam. Não começou com a capacidade máxima, digamos assim. Não pode começar, porque tem que ter chama protocolo taxonômico. São espécies que podem ser colocadas de acordo com o tempo, porque não pode colocar todos ao mesmo tempo num tanque. Tem que ser de acordo com as demandas deles e análise dos nossos profissionais, que eles fazem esse acompanhamento. É tão delicado esse trabalho, é tão meticuloso, que existe um check-in que é feito de manhã, porque o bioparque ele começa o funcionamento 7h30 da manhã. Sim. Muito embora a visitação ela tenha início às 8h30, o trabalho com os técnicos começa às 7 horas, 7h30. Então, é feito um check-in de tanque a tanque e no final da tarde um check-out, que onde são analisados tanto a questão da água, a questão dos animais, a questão do bem-estar. É feito o trabalho de bem-estar animal com enriquecimento ambiental também. Então, são várias técnicas que são aplicadas ali, que muitas vezes não chega no público, que as pessoas não têm nem noção. Ouvindo a senhora falar, dá para perceber o nível de refino técnico que é necessário para manter, né, o bioparque, e complexidade, porque se fosse um tanque só, com um tipo de espécie só de um lugar, já seria complexo. Você imagina cuidar de tudo isso, né? Dessa biodiversidade toda. E da biodiversidade não só do Brasil, mas a gente traz a representação de 5 continentes também. Então, cada tanque, ele possui uma particularidade. E essa particularidade, ela é muito levada em consideração. Tanto é que hoje o bioparque, ele tem um sistema próprio para cada tanque. Porque cada tanque tem um pH, cada tanque tem uma alcalinidade, tem uma temperatura. Então, aquele sistema que envolve a operação daquele tanque, ele é de acordo com as particularidades daquele animal que está no tanque específico. E diretor, nesse período, né, eu imagino que houve muito aprendizado, né? Do próprio corpo técnico de colaboradores do bioparque. Existiu alguns ajustes que teve que haver, do tipo, deu errado aqui, alguma espécie padeceu? Isso existiu ao longo desse tempo? O aperfeiçoamento, ele é contínuo, né? Por isso que nós temos tantas capacitações técnicas. A gente procura sempre estar vendo o que dá certo e aplicando, né? Aplicando e melhorando. Sim. Então, desde a ração. Antes, a gente só utilizava as rações comerciais. Hoje, o bioparque ele já produz a própria ração, de acordo com a demanda daqueles animais, para a gente poder ter mais nutrição ou ter que aplicar determinado remédio num peixe que eventualmente está em tratamento. A gente faz uma ração específica para poder demandar esse animal e ele ter um bem-estar melhor e ter uma alimentação mais nutricional. Então, assim, todo dia a gente aprende, né? Existia uma demanda em 2022, né, que era muito menor. A gente foi aperfeiçoando, foi criando protocolos, inclusive, protocolos técnicos. Hoje, essas reproduções que nós temos de forma inédita para a ciência no mundo foram
técnicas de protocolos de reprodução que foram feitas por nossos biólogos. Uhum. Ali foram adquiridos por eles, que não tem em outros lugares. Sim. Uhum. Que hoje esses intercâmbios técnicos científicos com outras instituições é para poder passar esse conhecimento para as outras instituições e receber também conhecimento de outras instituições. Por isso é tão importante a gente ter, inclusive estar junto com a ASAB, né? Hoje nós integramos a Associação de Aquários e Zoológicos do Brasil, que ajuda também e facilita esses intercâmbios. Porque eu imagino que, assim, esse é um projeto tão grande que ele já tem que começar com pessoas com experiência já, né? Já. Não dá pra começar a aprender com ele, você já tem que saber. Mas, assim, existe um aprendizado que é particular do bioparque, né? Exato, tem o que começou, porque o bioparque, os técnicos que começaram no bioparque, que mais precisamente a parte de manejo, que é os cuidados mais diretos com os animais, eles vieram dos biólogos que já estavam cuidando desses animais quando eles foram adquiridos. Porque antes havia um laboratório do Imaçu que chamava Laboratório de Ictiologia do Imaçu. Então, eles já estavam sendo cuidados por esses biólogos e depois eles passaram a habitar os tanques do bioparque. Então, nós temos animais lá que têm mais de 7 anos, que têm 8 anos de idade, que foram adquiridos antes e que estão até hoje conosco. Assim, eu imagino que a senhora faça uma coordenação geral do bioparque, mas também tem um papel institucional, que é, por exemplo, estar aqui dando uma entrevista, conversando com outras autoridades e tudo mais. Existe um corpo técnico que é responsável por analisar de pessoas que têm formação nessa área, né? A interação entre eles, como é que é? É uma pessoa só ou é uma equipe? Como é que funciona? Eu procuro fazer a integração entre equipes, né? Nós fizemos, quando nós inauguramos, antes de inaugurar o bioparque, nós pensamos no organograma, né? Então, hoje o bioparque ele é dividido em 6 gerências, né? Gerência técnica operacional, gerência técnica biológica, gerência de experiência, gerência comercial, 4 gerências. E daí, dentro dessas gerências, nós temos um biólogo curador, que é o responsável pelos animais, e nós temos também os RTs, que são os responsáveis técnicos. Então, eu tenho o responsável técnico para a parte de nutrição, que é um zootecnista, tenho os veterinários também, que são responsáveis técnicos. Então, existe toda uma equipe... É uma cidade, né? É um universo. Você tem noção de quantos funcionários são? Tenho sim. De profissionais, de técnicos, nós temos 57, e no total, com segurança, com os nossos terceirizados, nós temos em torno de 130 funcionários no bioparque. Que tem que estar todo mundo muito alinhado, porque nós temos uma proposta, né, de ser um espaço que não seja só de contemplação. Então, tudo isso envolve o comprometimento de toda uma equipe que tem, é como se fosse uma engrenagem, né, que tem que funcionar de uma forma muito correta, porque qualquer coisa ali pode dar um problema. A gente trabalha com 45 mil vidas de animais e com aproximadamente 1.650 vidas, em média, diárias ali no bioparque. De que a quantidade de pessoas que passam por ali, né? De pessoas. Então, o nível de comprometimento e de responsabilidade, ele é muito grande. Né? A gente trata de pessoas e a gente trata de animais. E, assim, é louco que a gente acha, né? Tende a achar que ele só funciona... Esse é um tipo de empreendimento mesmo que ele não para de funcionar nunca, né? É 24 horas por dia. Então, assim, existem equipamentos ali que não podem falhar nunca, né? Vocês devem ter vários equipamentos que é de redundância, assim, né? Isso. Se falha um, tem o outro funcionando, né? Não é só nesse período de dia que ele tá aberto ou quando recebe lá uma autoridade, é o tempo todo, durante a madrugada e tudo mais, né? Exatamente, é 24 horas por dia, 7 dias por semana que acontece. Nós temos o que facilita muito, porque hoje o bioparque ele é o único aquário automatizado do Brasil, né? Então, nós temos uma central de controle. Independente de ter esse monitoramento 24 horas, nós temos seguranças também que fazem as rondas e temos os plantonistas. Em cada gerência nós temos os plantões. Então, qualquer coisa que venha acontecer, a agilidade de resolução desse problema ela é muito rápida, ela é muito eficaz, né? E fora contar com equipamentos de ótima qualidade, né, de equipamentos de ponta, então em redundância também, que facilita muito isso. Nós temos também a questão dos geradores, que tem autonomia para poder, se eventualmente a gente tem uma falha de energia, esse equipamento ele tem autonomia para poder subsidiar a energia do prédio inteiro e dos tanques todos. Então a gente conta sempre com essa segurança.
Você falou dos países, né, que existem animais de água doce de todos os países, né? Isso. De todos os continentes, desculpa, Dos todos os países não. continentes. De todos os É muito continentes. país. Tem país que nem rio tem, eu acho, que nem tem peixe. Tem muito continente. São de 5 continentes. E como é que funciona a vinda desses animais? Como é que a aquisição dos animais, né? Eu acho que isso é interessante e curioso de saber como é que Isso. funciona. Quando os animais que chegaram a princípio no bioparque, eles foram feitos a aquisição por meio de importadoras, esses de fora, que tem importadoras legalizadas, né? Então nós trabalhamos todos com animais legalizados e também animais que são eventualmente coletados através de expedições Sim. feitos por biólogos. Que essa parte de expedição também é muito interessante da parte científica, porque eles vão a campo para poder analisar como que é a vida desses animais no Que habitat trabalho natural. divertido. Eu queria... É muito bacana, é muito bacana. É de muita responsabilidade, mas é muito bacana, porque nós tivemos, eu vou te dar um exemplo que é bastante curioso, que nós tivemos um tanque, por exemplo, que a água era muito azulada, Aham. né? E aqueles animais, eles começaram a ficar um pouco letárgicos. Os biólogos, nessas verificações diárias, verificaram que eles estavam um pouco letárgicos. Eles foram a campo para poder ver a natureza, ali na natureza, no habitat deles, como que era, o que estava faltando ali naquele tanque, para que eles pudessem ter uma vida mais saudável. Como na natureza, Como né? na natureza. E a água era um pouquinho mais turva. Então, eles viram que plantas que tinham ali naquele habitat, introduziram, na época foi até uma planta chamada tanino, que daí deixou a água um pouco mais turvinha, assim, um pouco mais amarelada. Como é o habitat. Como é o habitat, e os animais voltaram a... E deu certo. Deu certo. Cara, deu que certo. legal. Então, assim como eu te disse, cada tanque tem a sua particularidade, né? E isso é muito levado em consideração, para que a gente possa ter animais saudáveis, animais com boa qualidade de vida, com saúde e com nutrição. Então assim, se eu entendi direito, existem... a aquisição vem por meio de compras, por empresas que são regulamentadas, isso. E também existe a ida também de especialistas e técnicos do bioparque que vão... que fazem expedições em campo. E trazem esses animais. Isso também existe? Também. Que trazem algumas espécies para poder fazer esses estudos. E daí eles fazem esse trabalho de reprodução, esse protocolo de reprodução. E tem até também as serpentes, né, conhecidas, que não é nenhum nem outro, né? Elas vieram de apreensões, né? De apreensão. Ainda fora isso, tem esses animais que vieram de apreensões e que são animais que não podem voltar para a natureza, né? Mais ou menos, quais animais são, assim? Os axolotes, por exemplo, eles foram apreendidos pelo IBAMA, de tráfico ilegal de animais, que vieram para nós já reproduzimos mais de 5 vezes, né? E vieram 5 unidades, hoje a gente tem vários animais lá que foram reproduzidos. É um animal ameaçado de extinção do México. Nós tivemos a lobinha, né, a Delinha, que é um animal que a mãezinha dela foi atropelada, e daí ela ficou no CRAS mais de 1 ano, e é um animal que, por ter perdido as características naturais de defesa, ela não pode voltar para a natureza. Então, ou ela ficaria no CRAS, ou ela teria uma destinação. Então, ali no Bioparque, ela teve uma nova chance, né? Os recintos, eles têm que ser totalmente adequados dentro de uma normativa do IBAMA para poder atender esses animais, porque tem que ter a parte de segurança, tem que ter a parte de que eles podem se esconder, porque eles aparecem se eles querem, eles podem ficar escondidinhos se eles quiserem. E assim como os outros animais que também vieram. A Gabi, ela veio também de captura, de apreensão lá do Pará. A Rachel, que é uma jiboia, e a Capitu, elas vieram de apreensão do circo, que elas Capitu vieram... foi a que houve uma mobilização para escolher o nome dela no Instagram, né? Eu votei Capitu, inclusive. Eu também, eu tava torcendo por Capitu. Então, elas vieram porque elas eram objetos de exposição de circo, né? E é proibido por legislação. Então, elas vieram pro Bioparque. E também por serem espécies exóticas, que não podem serem reintroduzidas. Voltando um pouco naquilo que eu comecei, né? Que eu introduzi a nossa conversa, que eu acho que, assim, a maior virtude do Bioparque, né? Porque, assim, existem várias pessoas que têm oportunidades na vida, que andam por vários lugares, conhecem belezas naturais, viajam, mas existem pessoas que não têm essas oportunidades, né? E eu acho, assim, que agora, pro lado de quem visita, é magnífico porque você consegue ter ali, num espaço só, que é muito grande, mas é num lugar só, a possibilidade de ver esses animais, né? Coisa que a gente não tem na natureza, assim. Mesmo quem tem pode viajar para lugares
Eu não vou viajar lá nos Quinhões do Pantanal, não é, tipo, não é, Para não é poder aí que eu vou conhecer. para poder conhecer, né? Então isso, eu acho que é uma virtude muito grande, é isso, né? De possibilitar as pessoas, você vê assim, o brilho no olho de uma criança que vê um animal que só vê É. na TV, né? É lindo isso, né? Uhum, Ver também, não só ver o animal, mas ele receber uma sementinha, ser plantado nessa criança, uma uhum, sementinha de educação ambiental. Porque através do núcleo de educação ambiental que nós temos no Bioparque, a gente procura estar sempre buscando plantar essa uhum. consciência ambiental, né? Através de cartilhas informativas, através de intervenções pedagógicas. Hoje nós já recebemos mais de 85.000 escolas lá no Bioparque. Então, às Uhum, terças e quintas, nós temos visitas escolares, que não é apenas uma visita, na verdade é uma aula prática. Então, nós uhum, fazemos um trabalho de antes, durante e depois. Nós, no momento que é feito aquela escola faz o cadastro daquela visita escolar, nós já enviamos um material produzido pela nossa equipe do nosso núcleo de educação que ambiental legal. com habilidades que podem ser desenvolvidas tanque a tanque, Uhum, para que no dia que for feita a visita, que a gente acompanha, é feito todo um acompanhamento dessa visita, é uhum. falado sobre temas Eles já importantes, chegam lá. eles chegam e têm Aham. uma aula prática. Então, são vivências que a gente pode Nunca poderiam fazer proporcionar. isso, né, de uma forma. E assim, é muito Exatamente. diferente a gente pegar um livro didático ou até no computador e dizer, ó, preserve essa espécie. E muito diferente você mostrar na sua frente, olha que lindo que é, né? Se É, você tem mais um senso de urgência maior, né, de que com aquilo precisa ser certeza. preservado, né? E isso gera muito mais engajamento também. Exatamente, engajamento que a gente usa para rede social, né? Engajamento de verdade é esse, né? O É. de fazer isso virar uma prática, uma boa prática, né, de preservação. E, assim, eu queria que você falasse um pouco mais dessa importância do bioparque para a conscientização em relação à conservação ambiental mesmo, né? Porque ele tem esse papel também, né? É um dos nossos principais Uhum, papéis. Hoje o Bioparque ele tem três grandes frentes, que é o turismo científico, o turismo contemplativo e o turismo acessível. Então ali na parte da acessibilidade a gente procura, a gente busca até costuma falar que a gente não recebe os visitantes, a gente procura acolher os uhum, visitantes. Então esse conhecimento que é passado, ele é passado para todos. A gente uhum, tem um projeto que chama Bioparque para Todos, iguais na diferença, que propicia de forma igualitária que todos os visitantes, sejam pessoas com deficiência, neurodivergentes ou uma pessoa que não tem uma deficiência, que uhum. eles possam fazer um passeio, tenham autonomia e recebam conhecimento. Então, para isso, a gente tem vários instrumentos, né? A gente recebe muito autista mesmo, muita pessoa cega. Então, dentro das particularidades de cada deficiência, nós fomos montando instrumentos e recursos para que todos Uhum, pudessem vivenciar realmente uma experiência ali no Bioparque. Então, para isso, a gente oferece cordão universal para identificação da sim. pessoa, Uhum, capacitação de todos os nossos colaboradores para saber conduzir determinadas deficiências. É um protocolo de legal. atendimento acessível. Nós temos sala de acomodação sensorial, então aquele autista que eventualmente Uhum, ele tem uma crise ou ele desregule durante o passeio, a gente tem uma sala própria uhum, para poder receber ali essa pessoa, para uhum, ele poder se acalmar e voltar para o passeio e não ter que ir embora. uhum. Nós temos tecnologia assistiva, que são tablets com audiodescrição e libras de todos os Acessibilidade. espaços, Aham. por Uhum, acessibilidade. Professoras intérpretes que fazem o acompanhamento uhum, desses visitantes, cadeiras de roda, abafador de ruído, mapa sensorial para poder prever para um visitante, para um familiar de um visitante autista, uhum, ter uma previsibilidade, porque eles trabalham muito com essa questão da previsibilidade. Então, assim, a gente pensa em tudo, com muito uhum, carinho, para que todos possam vivenciar essa experiência uhum, no Bioparque. A gente tem um espaço para experiência tátil, que chama biotátil, que uhum. eles podem pegar nos animais Ah, isso deve mesmo, ser incrível. né, para É. poder, aquela pessoa cega que nunca, você fala um jacaré, o que que é um Uhum, jacaré? Ali ele pode tocar no jacaré uhum, e vislumbrar através do tato o que que sim. é um jacaré de verdade, uma capivara, uma lobinha, Uhum. uma piranha, né? É, então, é dessas experiências que valem a pena, assim, né? No fundo, né? Com É. certeza, com certeza. É o diferencial do Uhum, Bioparque, eu acredito que é isso. E a parte científica, né? Essa parte de reprodução, que hoje nós estamos repovoando o Bioparque, mas na intenção do futuro, a gente tem, na verdade, a gente está criando um banco genético para que, eventualmente, tenha um dano ambiental, a gente não perca essa espécie. Porque nós temos ali um repositório. Hoje a gente é o maior acervo de peixes do Pantanal do mundo. Nós nossa, então, temos. assim, se eu entendi, caso haja, né, uma espécie de ameaça de extinção de alguma espécie que vocês tenham lá, ou do nosso bioma, por exemplo, Pantanal, que é o Não se nosso principal, perde.
Vocês têm isso é A muito gente legal. tem esse banco É. genético ali no bioparque, inclusive com protocolos de reprodução, né? A gente teve uma espécie, por exemplo, ameaçada de extinção, cascudo viola, que é uma espécie que não havia reproduzido há não sei quanto tempo na natureza, que tinha registro, e nós reproduzimos de forma inédita a ciência ali no bioparque. Eu te comentei com você, né, antes da gente começar a conversar, que eu cheguei a visitar o Bioparque quando ele ainda não estava pronto, né? E nessa visita, era por uma circunstância, eu acho que não vem ao caso, mas assim, ele não estava pronto. E aí a gente andou por ele e eu vi, assim, os aquários estavam alguns sem vidro ainda, né? A gente foi na sala de máquinas, a gente foi em laboratórios, e você via aquilo tudo empoeirado, né, e tudo mais. E a pessoa que estava recebendo a gente, junto com algumas autoridades, estava dizendo, olha, isso aqui provavelmente vai ter que ser trocado, não sei o que, não sei o que. Então, assim, era um senso de como é que eles vão resolver isso aqui, né? Realmente, todo mundo ficou andando e se perguntando, cara, isso aqui é muito grande, é muita coisa para fazer, será que vão conseguir? Porque era o que todo mundo torcia para acontecer. E no fim aconteceu, 2022, né? Eu fui eu pude ir, e 2022, na primeira semana que abriu, eu fui também. Depois fui mais uma vez ainda com a minha família. E tinha mais coisa depois quando eu fui. Provavelmente agora, se eu for de novo, vai ter mais coisa de novo. Vai ter, com certeza vai ter. Você conheceu o museu? O Museu Interativo da Biodiversidade? Sim, conheci. O novo, o que é todo interativo? Quer dizer, eu fui num que você... Que nós inauguramos, acho que foi no começo do ano. Não, então foi no começo do ano passado. eu fui o ano passado com a minha então você família. deve ter conhecido já. Porque ele é todo interativo. Eu fui em 2022 e fui ano passado com meu pai e minha mãe. A primeira vez que eu só tinha ido com a minha namorada. E assim, quando você entrou, né, você sabia o tamanho da dimensão que né, lidar com tudo isso, porque é um empreendimento que não carrega só tudo isso que a gente conversou até agora. Ele carrega um histórico, né, assim, que muita gente colocava em xeque. Enfim, teve as questões, né, que estão sendo resolvidas na justiça, mas o fato é que houve, né, todo esse período de obra. Não era para ter ficado pronto em 2022, né, era para ter ficado pronto antes, enfim. Isso não tem nada a ver com isso, né, mas assim, é inevitável. Mas participei disso. Como é que você vê o simbolismo de toda essa trajetória, assim, né? Igual você falou, nós andamos na contramão, né? Porque era um empreendimento totalmente desacreditado e foi muito rápido, assim, de um empreendimento que era considerado o elefante branco da cidade, de repente virou o nosso ponto turístico, né? Que hoje eu tenho certeza que os sul-mato-grossenses têm orgulho de falar que tem o maior aquário de água doce do mundo aqui em Campo Grande. Então, foi uma virada de chave muito grande. E não foi fácil. Eu falo isso por experiência própria. Eu entrei na retomada em 2019, numa das retomadas da obra, né? E nós tivemos que ter um trabalho, assim, de gigantes ali, né? Foram 13 licitações, nós parcelamos as licitações para poder viabilizar a conclusão desse empreendimento, porque eventualmente uma não desse conta, a gente contava com a expertise de outras e dava tempo de fazer a licitação de um eixo específico. E até esse processo licitatório é complexo, né? Foi muito complexo, porque foram 13 licitações e chegou um momento que uma empresa demandava o cumprimento do prazo da outra. Então, a gente chegou a ter 9 empresas juntas ao mesmo tempo, assim, funcionando dentro da obra, tudo isso, né? E a gente tem que fazer esse gerenciamento, porque o serviço de uma demandava, precedia do trabalho da outra, então teve que ter um cronograma muito bem alinhado, né? Os empreiteiros colaboraram muito com isso também, nós tínhamos um prazo e nós conseguimos fechar ele dentro do prazo certo e com tudo funcionando e tudo dando muito certo, graças a Deus. Você chegou a visitar outros aquários semelhantes a esse pelo Brasil ou pelo mundo, assim, para comparar ou ver? Conheci, sim, eu fiz uma visita técnica, até quando o governador, ele decidiu por operar, porque teve essa questão, porque já tinha um contrato que tinha uma concessão anterior, né, sim, que era com a Cataratas do Iguaçu. E pouco tempo, um mês antes, a Catarata declinou do contrato. Sim. Então, foi decidido. E o aquário, ele já estava em operação, né? Um mês antes, ele já estava em operação. Então, não tinha como a gente simplesmente fechar as portas, né? E daí, nessa época, o governador na época, era o governador Reinaldo, e o secretário de obras, que era meu chefe na época, é nosso atual governador.
ele nos mandou eu, o biólogo curador, que é o Heriberto, e um engenheiro. Nós fomos para o Aquarrio, e lá nós conhecemos todos os bastidores de como funciona um aquário. Então, a gente teve bastante conhecimento ali, ajudou muito, foi muito interessante. Mas no período da construção, a gente aprendeu muita coisa. Sim. Teve muita expertise que foi adquirida durante essa construção. Porque tinham muitos projetos que não tinham o projeto pronto ali, que teve que ser feito esse projeto. E essa obra tem uma história particular dela, né? Tem uma andamento história, dela, né? exato. Que quem vir não vai entender também. E que é diferente, porque o nosso hoje é o maior aquário de água doce do mundo. Então, nós fomos para conhecer um aquário marinho, que tem algumas espécies de água doce? Tem, mas é mínima. Sim. Então, a operação de um aquário marinho e a operação de um aquário de água doce, ela é totalmente diferente. Então, nós tivemos que aprender muita coisa na prática também. Né? Hoje nós somos referência, nós recebemos visitas Então, eu já ia técnicas. fazer essa pergunta também. Agora deve ser ao contrário, né? Vocês devem receber e ensinar para muita gente, né? Exatamente. Esses protocolos que nós adquirimos e nós temos a expertise de fazer rodar, a gente passa para outros empreendimentos. Né? E recebemos muitas visitas técnicas. Bom, pessoal, olha, fica aí, né? Mais do que um convite para quem quiser, puder. Não, é um dever do Sumatogrossense, na verdade. Eu também E até acho. o meu parque. Não é um direito, não, é um dever. Você que está assistindo, ouvindo, tem que ir no Bioparque, né? Vai mais de uma vez, vai todo ano. Eu sei, assim, sempre que vem um familiar para Campo Grande, eu posso não estar junto, mas eu ensino aí lá no site, a fazer agendamento. Digo que pode ter encaixe, que nem médico. Chega lá, não tem? Consegue entrar. Exatamente. O Bioparque é que nem coração de mãe. Cabe todo mundo. Né? Nós começamos com 600 pessoas, aumentamos para 1.000 e hoje a gente tem uma capacidade de 2.000 pessoas por dia. Por dia, nossa, é muita gente, pelo amor de Deus. É tem muita gente, coisa, cabe todo mundo. E se você fala português, se você fala inglês, se você fala espanhol... E até alemão, a gente tem aí. Profissionais que falam até alemão lá. Perfeito, vá visitar. Eu agradeço demais a sua presença e a conversa aqui com a gente, diretora. Eu que agradeço, Lucas, a oportunidade, mais uma vez, de poder estar falando, né, sobre o Bioparque Pantanal, sobre o que diferencia o Bioparque dos demais empreendimentos, né? Porque aquários e zoológicos a gente tem em vários lugares, mas um aquário e um zoológico que um governador, ele preza por esse lado do conhecimento, eles são poucos. E que busca essa questão da educação ambiental, da pesquisa, da conservação, de trazer a ciência para dentro do Bioparque. E isso a gente tem muito orgulho de falar, de enfatizar. Perfeito. E fica também a mensagem da gente cuidar, né? Do que é nosso, do nosso bioma, né? Do Pantanal, que vive às voltas com a questão de incêndio, né? E tudo mais. É sempre uma oportunidade para reflexão, né? Disso tudo. Conscientização ecológica. Nos ouçam no Spotify, nos assistam também e leiam Campo Grande News, que é muito importante, viu, pessoal? Tchau, tchau. Mais um episódio na íntegra. Até a próxima.